Olá, meu nome é Igleide, eu sou consteladora familiar e hoje eu vou falar para vocês sobre um tema bem importante, sobre a delicadeza. O que a gente entende por delicadeza? A pessoa que consegue ser amorosa, carinhosa, a pessoa que consegue agir com delicadeza. E isso não é muito difícil quando a gente está em situações tranquilas, onde o outro tem uma boa devolutiva naquilo que você entrega. Então, como a gente pode evitar atritos com delicadeza? Talvez vocês me perguntem, Egleide, você age sempre assim? E eu vou dizer, claro que não, mas eu gostaria muito. E talvez eu pergunte para você, e você age sempre assim? Talvez você me diga, claro que não. Mas uma grande parte das minhas ações eu ajo com delicadeza. Mas algumas eu ajo com aspereza. E eu estava estudando um pouco sobre isso e lendo um pouco sobre isso. E esse conteúdo é algo que chega para mim assim todo o tempo no consultório. Existe um grande sofrimento. Eu tenho trabalhado muito ultimamente com pais, na orientação de pais. E eu participei de um programa, né, que chama Encorajando Pais. É bem interessante e é bem lindo, porque a premissa desse projeto, ele fala do amor em um limite, da delicadeza, mas também né, de você pontuar as coisas para as crianças. Mas primeiro eu percebo que é nós que precisamos nos trabalhar. E esse programa também, ele traz muito esse conteúdo de trabalha primeiro comigo, olha primeiro para mim. Claro, traz a questão da criança, mas olha primeiro para mim. Então, é bem importante a gente olhar primeiro para a gente. Porque como que a gente evita atrito com delicadeza? Naquilo que vem para a gente, e eu me firo, né? E eu me magoo, e eu fico triste, é porque exatamente isso. Algo que veio do outro encontrou com a minha criança ferida. E a minha criança ferida, imediatamente, ela reage. Ela reage sem a delicadeza, ela reage dando trupicão, né? Mas existem pessoas que parecem uma bomba em explosão. Qualquer coisa, bum, qualquer coisa, bum. Mas, na maioria, né, das vezes, as pessoas que estão muito explosivas, que são muito explosivas, elas não se preocupam muito em cuidar da sua, né, do seu emocional, do seu interior. E muitas vezes elas reclamam muito, não tem o que fazer, eu sou assim, pronto. Mas tem sempre o que fazer, tem sempre o que fazer. Enquanto vida tivermos, e depois dos nossos 18, 21 anos, né? Alguns livros falam da adolescência tardia, até 25 anos. Alguns jovens já estão meio perdidos na vida, sem encontrar, né, o que eles precisam fazer. E é uma coisa curiosa, eles não aceitam a opinião, né, dos mais velhos. Existem algumas maneiras que a gente aprende na vida, né? A gente aprende com a experiência do outro, a gente aprende com o exemplo do outro, e a gente aprende com a nossa própria experiência, que gera mais dor. É quando a gente está surdo, a gente não quer ouvir ninguém. Lembra da história do filho pródigo? Que ele insiste, porque se eu pegar um pouco desse dinheiro, dessa fortuna, eu vou para a vida e vou fazer a vida. E chega lá na vida, né? Ele acaba, ele torra todo o dinheiro e volta para casa
né, humilhado, e o pai acolhe no coração. Isso chama-se amor incondicional. Será que nós, né, adultos, temos sempre esse amor incondicional que acolhe o filho quando ele pisa na bola? Isso é tratar o filho com delicadeza. Então, nós costumamos dizer, quando a gente, né, digamos, balançado, né, ninado com carinho, nós levamos esse carinho para o mundo, nós levamos essa delicadeza. A delicadeza, ela está muito no vínculo com a sua mamãe. Mas a gente sabe que muitas vezes esse vínculo com a mamãe, ele é interrompido. O que quer dizer isso? Quer dizer que o vínculo com a sua mamãe não se firmou de um jeito que você sentisse o amor dela, porque ela estava impossibilitada de levar esse amor para você. E como que a gente, né, percebe isso? Porque muitas vezes a gente culpa a mãe por não dar aquele amor que a gente gostaria de ter. Mas hoje eu sei, nós somos o que somos e o que podemos ser. Nós não somos, enquanto mãe, o que os filhos gostariam de ser, porque nós temos os nossos limites. E eu sou mãe de vários filhos. Eu digo sempre, alguns aqui na Terra, né, 12 aqui na Terra, e alguns no céu. E agora, 2 netinhos aqui na Terra são coisas maravilhosas, né, fofuras. O netinho mais novinho, chama Henrique, tem 3 meses. É um tchucu-tchucu. E eu fico observando, agora que eu sou avó, né? Ser avó é você estar na condição de olhar para o teu lado, mãe, de uma maneira diferente, de uma maneira gostosa, né? Sempre de uma maneira assim mais amorosa, mais carinhosa, porque você está livre de educar, você está ali com o teu amor disponível e você já está na tua idade da maturidade, né? Como eu estou já estou na idade do Entra, né? Dos 60. Então, é preciso a gente perceber isso. E quando eu olho para a minha nora, né, a nossa nora, ela tem ela tem assim uma maneira tão gostosa, né, de cuidar do Henrique. Ela olha assim com delicadeza e ela brinca com ele e ela faz o possível, né? Mas eu sei que às vezes ela pode estar um pouco mais sensível, mais cansada e pode se irritar com ele. Então, é nesses momentos que a criança sente esse vínculo que se parte. Mas não é uma coisa proposital, uma coisa nem consciente da mãe, entende? Eu lembro que nós estávamos almoçando na casa da, da sogra do meu filho, da Lourdes, uma querida também nesse fim de semana, e fizeram uma surpresa de um aniversário para a Nicole. A irmã dela tirou da casa e inventou uma história de comprar um espelho para a mãe. Esse espelho poderia ser comprado em outro momento, mas o objetivo era tirá-la da casa para a gente trazer o bolo, o salgadinho e cantar o parabéns. E o Henrique, ele ficou sem a mãe, entende? Nesse momento, ele pode sentir esse vínculo que se rompe. Mas ele ficou amorosamente com a gente, mas no momento ele chorou, e aí eu pus ele no colo, aí eu fiz ele dormir, ele dormiu, ele chorou de novo. E ele ainda mama no peito, né? Ele mama no seio dela. Mas ela chegou a tempo da mamada. Essa questão, né, do vínculo, ele pode se romper em qualquer momento, quando a criança sente esse abandono. Mas às vezes esse abandono é de uma maneira mais drástica, quando a mãe ela ela não tem assim o seu vínculo bem desenvolvido com a criança. E aí esse vínculo realmente se torna rompido. Eu diria assim que todo pai, toda mãe é um genitor no que leva, né, a sua semente, o seu espermatozoide, o seu óvulo, para o início da vida. Mas nem sempre essa mãe ela tem esse desejo de ter esse filho, de cuidar dele, essa condição de cuidar dele. Então, são vários motivos que levam uma pessoa a
né, a levar para o mundo esse vínculo interrompido, que é devido a essas situações difíceis que acontecem na vida. Às vezes, quando a gente perde um filho, a gente fica muito machucada, muito triste, que nasce o outro, a gente fica muito nessa tristeza, e esse vínculo, ele fatalmente vai ficar interrompido. E a pessoa, quando nasce, ela sente algo assim, meio, né, parece que vai, mas não vai, parece que vem, mas não tem. E isso é um dos princípios da gente não ser uma pessoa delicada. Mas, depois que a gente se torna adulto, nós somos responsáveis por a gente. E nós precisamos ir para a vida atrás dessa cura, atrás de fazer terapia mesmo, de fazer meditação, de fazer massagem reparentalizadora, de fazer constelação, de fazer terapia psicanalítica, de fazer, não importa, de fazer reiki, de fazer oração, enfim, entende? Porque são nessas atividades sensoriais que tocam o nosso coração que a gente vai poder trabalhar com as nossas emoções. E aí sim, nós vamos ter uma possibilidade de ir para a vida de uma maneira mais delicada, né? Existe, com relação à questão de que quando uma pessoa fala algo que me machuca, né? Eu fiz aqui um checklist. Eu não vou ficar usando muito esse óculos porque eu mandei tirar o reflexo e ele fica com essa mancha aqui, porque o reflexo estava pior do que ficar assim. Então, aqui tem duas situações, duas ou três ou mais, eu vou citar duas situações que a gente precisava cuidar, né? Que é uma coisa muito usual. Quando as pessoas falam algo para nós da gente, por exemplo, alguém chega para mim e fala assim: você não é uma pessoa responsável. Talvez eu tenha, né, feito alguma atitude, tenha levado para essa pessoa alguma atitude que ela acha que eu não sou responsável. Mas, então, a gente precisa cuidar com isso. Você não precisa acreditar em tudo que as pessoas dizem de você, porque, na verdade, ela está falando dela, de algo que ela sente, e aí ela leva para você. E aí o que acontece? Isso me magoa, porque já pode ter sido uma situação que eu entrei em contato lá nos primeiros, né, anos da minha vida, e faz eu trazer uma situação, né, eu devolvo algo assim amargo, palavras amargas para ela, que não são delicadas. Então é preciso a gente entender isso. Nem sempre o que as pessoas falam de você é verdade. Isso é uma situação dela. Gleide, como eu me livro disso? Desse jeito. Perceba, isso é uma dor sua e não minha. Lide com isso. Eu sei quem eu sou. Mas isso a gente vai saber quando a gente já está trabalhado. Eu não sou uma pessoa irresponsável. Talvez aconteceu alguma coisa que ela teve esse tipo de ideia sobre mim. E isso gera muita dificuldade de relacionamento, né? Então, procure não levar nada para o lado pessoal. Nada para o lado pessoal. Isso faz com que a gente crie sabe, uma defesa. Porque o pessoal que eu penso que é para mim, não é para mim, é dela. O conteúdo vem dela. Então, ela traz para mim. Isso levou um tempo da minha vida para eu entender. Porque, claro que muitas vezes eu trazia para mim esse conteúdo. Mesmo que a pessoa traga conteúdos bons. Ai, você é uma pessoa
muito querida. Tá, eu posso ser uma pessoa querida, mas eu sou quem eu sou. Essa é a interpretação dela, naquele momento que ela está trazendo esse conteúdo, percebe? Isso a gente fala muito assim, cuidado, né? Cuide com a sua criança interior. Cuide com a sua criança interior. Percebe? Existe uma outra situação que a gente pode cuidar, né? A outra situação, espere só um pouquinho, não tirar conclusões precipitadas do que as pessoas falam. Isso também é uma coisa que a gente precisa se vacinar. Uma das melhores maneiras que a gente pode fazer, né, para não tirar conclusões precipitadas sobre o que as pessoas falam, é fazer perguntas. Faça perguntas para você, faça perguntas para outra pessoa. Você tem certeza que é isso que acontece? Né? Não tire conclusões precipitadas sobre você. Porque você, mais uma vez, é o que é, não o que a pessoa fala. Percebe? Então, tem uma história sobre a delicadeza e essa ferida que eu gosto muito de ilustrar, que eu acho que muitos de vocês já conhecem, que é a história da ostra, né, e da pérola. Então, existia uma ostra que ela... isso é uma história fictícia, né? Mas no final tem um fundo de verdade. Então, existia uma ostra que ela queria comer algas e ela estava com fome e ela abriu um pouquinho a conchinha dela para poder ela pegar um pouquinho daquelas algas e se alimentar. E numa dessas situações, eis que um grão de areia oportunista entrou dentro da ostra. E ela começou a se sentir incomodada. Então, talvez o incômodo, né, seja as palavras, as frases que as pessoas dizem de você. E ela tentou, de todo jeito, se livrar desse grão de areia, mas não conseguiu. E ela sentiu-se ferida, como nós nos sentimos feridos. E o que ela fez? Ela ficou imaginando o que eu posso fazer, né, para me proteger. Então, ela envolveu aquele grão de areia no invólucro, que chama-se néctar. Então, a pérola, ela é constituída de um grão de areia que incomoda a ostra e que ela é envolvida, né, pelo néctar. E aí, por vários anos, aí ela foi envolvendo, e um certo dia, né, uma pessoa catando ostras, enfim, eu vou dar um final aqui que eu imagino, ela, né, abriu essa ostra e, nossa, e ela percebeu que coisa mais linda, essas pérolas, né, são usadas em brinco. Eu não estou com brinco de pérola hoje, mas é um dos primeiros brincos que a gente dá para os netos, né? Eu dei para a nossa neta um brinco de pérola, lindo, maravilhoso. E então a pérola, ela se torna um objeto, um adorno, né, de beleza, onde ela é lisa, né? Ela é polida, lisa, redondinha e linda. E isso nós podemos fazer conosco. Quando nós somos feridos, nós podemos imediatamente respirar fundo, algumas vezes, umas 5 vezes. Existe um ditado popular, né? Talvez alguns de vocês já saibam. Eu amo os ditados populares, porque eles são muito sábios, que falam assim: conte até 10. Eu diria, se você contar até 5, até 3 já adianta. Mas conte até 10. Porque quando você termina de contar até 5, até 10, você já não sente mais aquela indignação, aquela raiva, aquele sentimento, porque você já se acalmou. Beba um copo de água em seguida.
Vá lá no banheiro e lave o rosto, ou no lavabo. Vá lá fora e tome um sol. Dê um tempo quando você se sente ferida. Respire. Né? Na minha vida, eu tenho tomado algumas decisões. É claro, eu sou, né, um pouco, já estou doente, né? Diante de um conflito, geralmente, né? Eu saio de cena, eu respiro, eu vou no banheiro. Às vezes eu tranco a porta do banheiro e invento que vou fazer um xixi, que vou, enfim, vou escovar o dente de novo, vou lavar o rosto para sair daquela cena, porque ali tem né, um ambiente que está contaminado de estresse, de tumulto. E depois eu volto, já estou melhor, e vamos, talvez conversar, talvez deixar o outro se acalmar um pouco de mais tempo, para depois a gente voltar a falar daqui. Mas é sempre bom você dar um tempo. O tempo, ele resolve muitas questões, assim, desse vrum, né? Mas depois, em algum momento, é preciso conversar. É preciso encontrar um tempo e conversar. Isso ajuda a gente, né, na nossa vida do dia a dia. Então, queridos, essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje, com grande alegria, que isso possa transformar a vida de muitas pessoas, né? Trabalhar com essa questão da delicadeza, de trabalhar com suas questões pessoais. E eu estou aí iniciando um grupo com pais, com profissionais, gratuito, para trabalhar com essas emoções. E eu me dei conta que eu vou fazer isso lá no Telegram. E vou convidar vocês, fiquem bem à vontade. Vou colocar o link ali na bio do meu Instagram. E vocês fiquem bem à vontade de convidar pessoas. Eu vou trabalhar com essas questões emocionais, mas que tem muito a ver com a minha relação, né, comigo mesmo, claro. Vou trabalhar com a criança interior e também a minha relação com o meu filho, né? A minha relação com o pai do meu filho. Isso vai estar tudo lá nesse trabalho. Eu estou definindo se vai ser durante, se eu levo 7 atividades, 10 atividades, mas vai ser muito jóia. E o objetivo é trabalhar com essa emoção que nós todos. Eu não sou uma pessoa perfeita, mas eu sou uma pessoa que estou sempre atenta ao que está acontecendo comigo e o que está acontecendo comigo à minha volta. Então, fique bem à vontade de ir lá para o grupo e estar comigo e com as outras pessoas nesse trabalho de desenvolvimento pessoal. Então, tudo de bom para vocês. Encontro vocês em outra ocasião. Mas também, se você gostou, achou interessante, curta, compartilhe, leve para outras pessoas. No meu Instagram, é o nome que vocês vão encontrar lá, ou é Gleide Melo, ou ficou Viver e Conectar-se, mas o nome seria Viver é Conectar-se. Mas o Instagram, ele não aceita o né, o acento, então ficou Viver e Conectar-se. Tá bom, queridos? Um beijão e até a próxima. Sintam-se abraçados por mim. Tudo de bom. Gratidão.